Rafael, então vamos encerrando aqui com a literatura, tá? Então vamos lá. Antes do trovadorismo, desculpa, nós temos aqui no Brasil, começando com a literatura de informação, chamada também de quientismo, já faz parte da literatura do humanismo. Porque antes nós tínhamos o trovadorismo, que era uma das principais características do trovadorismo, antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem no centro. Essa literatura da trovadorismo pouco cai na ESA, mas pode cair, certo? Tinham as cantigas, chamadas cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e maldizer. As de amor e de amigo eram chamadas cantigas líricas. As cantigas de escárnio e maldizer, cantigas satíricas. Cantiga de escárnio falava mal da pessoa sem dizer o nome. Cantiga de maldizer era bem claro, dizia o nome, dizia palavrão. Tínhamos cantigas líricas de amor, do homem para a donzela, que inalcançável da corte, e cantiga de amigo da donzela camponesa para o homem da corte que viajou, para o amigo, cantava sempre a saudade, tudo mais. Bom, eram cantados em forma de redondilhas maior e redondilha menor, ou seja, versos de 5 e 7 sílabas. São chamados de redondilha maior e menor, certo? Aí, descobrimento do Brasil, nós estamos falando de grandes navegações, veio a literatura de informação, eram as crônicas dos viajantes que informavam ao Dom Pedro. O primeiro texto importante para o Brasil, a Carta de Nascimento do Brasil, chamada de Carta de Caminha, certo? Aí veio na Europa o classicismo. O que foi o classicismo? O classicismo foi a literatura que retomou a literatura clássica, falando sobre as ninfas, sobre os épicos, sobre os deuses, e aí ele traz o grande feito de Vasco da Gama, que saiu da Europa, contornou a África, conseguiu chegar nas Índias, certo? Mostrando aí o épico em Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, sonetos, ou seja, versos de 4, 2 de 4, 2 poemas, 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos, certo? Sempre decassílabos. Eram aí os formatos de Os Lusíadas, certo? Bom, aí chegou o Barroco. O que aconteceu? No trovadorismo, a igreja estava à frente, certo? Desculpa. No Barroco, aí o que acontece? O trovadorismo houve a reforma protestante. A igreja perdeu muitos fiéis. No Barroco, houve a contra-reforma. A igreja atacou. Então nós tivemos no Barroco o pecado versus a salvação. É chamado também a escola literária da dualidade, por causa disso. Salvação. Então, pecado e salvação, certo? O homem queria pecar, mas queria ir para o céu. Tínhamos aí o cultismo, que é a linguagem rebuscada, e o conceptismo, que era usado mais para sermões, era uma linguagem mais direta, mais para as ideias da catequese. No cultismo temos a linguagem rebuscada, inversões sintáticas, metáforas. Principal nome, Gregório de Matos Guerra. Boca do Inferno. Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Certo? Vamos seguir aqui. Opa, tá indo apagar a nota não, meu amigo. Bom, aí do Barroco nós tivemos o arcadismo. O arcadismo não quer saber da linguagem rebuscada. Rebuscamento para o arcadismo. Ele corta. Arcadismo é linguagem simples. O campo, o bucólico, o pastoralismo, o pastor. Daqui surgem os temas pagãos, né? Pagãos, que são Inutile Truncati, Fugere Urbem, Carpe Diem, Locus Amoenos, que são os temas usados pelos poetas arcades. O arcadismo vem da Arcádia, que era uma região do Peloponeso que tinha os pastores poetas, certo? Houve a Arcádia Lusitânia na Europa e a Arcádia Ultramarina no Brasil. O principal poeta da Arcádia Ultramarina no Brasil era Tomás Gonzaga. Lembrando que os poetas do arcadismo, Rafael, eles utilizavam pseudônimos. A grande obra do arcadismo brasileiro é Marília de Disseu.
Dirceu era o próprio Tomás Gonzaga, que ele escrevia cartas para Marília. Foram 3 partes. Primeira parte, certo? Ele conta o amor dele para Marília de Dirceu. Eles iam casar e ele foi preso uma semana antes. Na segunda parte, ele foi preso e ele começa a falar da saudade que ele tem dela. Na terceira parte, ele foi degradado para a África e continuou cantando a saudade que ele tinha da Marília de Dirceu. Certo? Temos ainda cartas chilenas, que já mostra a tensão, presta atenção agora aqui, ó. Cartas chilenas mostra a tensão entre o burguês, entre a aristocracia e o governo. Certo? Bom, Cláudio Manuel da Costa é outro grande nome do arcadismo, tá? Esse efeito sonoro aí não é a campanha aqui de casa. Tá? Depois do arcadismo veio o romantismo. O romantismo, ele tem 3 gerações, o romance de poesia, né? Ele tem a poesia e tem a prosa. 3 gerações. Primeira geração, geração nacionalista, indianista, o índio no centro, o índio herói. Segunda geração, o mal do século, pessimismo, também chamada geração bironiana. Tem aí o Álvares de Azevedo, né? Que fala muito sobre a morte, muito pessimista, idealização da mulher. A terceira geração é a geração condoreira, a geração libertadora, a geração social, certo? Que luta pelo escravo, a geração abolicionista. Castro Alves, o poeta dos escravos, é o principal nome, certo? Navios Negreiros, principal poesia de Castro Alves. No romantismo nós temos na primeira fase os Timbiras, temos Iuca Pirama, como grandes nomes, Canção do Exílio, são grandes poesias da primeira geração. Temos aí também, na segunda geração, o Álvares de Azevedo com Macário, Noite na Taverna, certo? São os grandes nomes. Na terceira geração, Castro Alves com Navios Negreiros, certo? Que ele conta aí o sofrimento dos escravos no navio negreiro. Na prosa, nós temos a prosa regionalista, a prosa urbana, certo? E também a prosa regionalista, a prosa urbana, os principais tipos de prosa, tá? E desconcentrei aqui um pouco, vai já sair. Então tem mais. E a prosa indianista. Exemplo da prosa indianista é Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, de José de Alencar. O grande nome da literatura romântica é José de Alencar, certo? Grande nome. Surge aí também os folhetins, certo? No romantismo, tá, ok? Depois do romantismo nós tivemos o realismo. O realismo que junto com ele teve o naturalismo. O realismo e o naturalismo falavam nada mais do que a realidade, era isso que eles queriam fazer. Então acaba o subjetivismo, o herói que tinha no romantismo acabou, certo? Machado de Assis, o grande nome do realismo. Aloysio de Azevedo, o grande nome do naturalismo. O Cortiço é um dos nomes do naturalismo. Temos aí várias figuras de linguagem no realismo, como a metalinguagem, ele usa bastante, Machado de Assis. No naturalismo temos a prosopopeia, personificação também, acontece aí no naturalismo, certo? Concorrente dessas 2 formas de fazer literatura, nós tivemos o parnasianismo, que é a poesia, e o simbolismo bem subjetivo, uso da literação, uso de sinestesia, né, que é a mistura de sensações, da transcendentalismo, misticismo. Já o parnasianismo era a poesia perfeita, a métrica perfeita, a rima perfeita, a descrição de objetos, tá certo? No parnasianismo. Tivemos então depois o pré-modernismo, certo? Grande nome, Augusto dos Anjos, o poeta da morte. E temos também Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, né, que conta aí a situação de Canudos. Temos Monteiro Lobato, que escreveu, falava muito sobre o sertanejo, ele criticava o sertanejo, criticava o desmatamento por causa do café, certo? E Graça Aranha, que fala sobre os imigrantes alemães. E aí vem o modernismo, que foi dividido em 3 fases.
A primeira fase é a fase da consolidação, eles vieram para destruir realmente o modernismo. Tem aí Movimento para o Brasil, uma fase que quer trazer a literatura brasileira. A Semana de Arte Moderna, tem Os Sapos, de Manuel Bandeira, certo? Surge o Herói Sem Caráter, de Mário de Andrade, Macunaíma, o Herói Sem Caráter. Temos na segunda fase a consolidação, na primeira fase a construção, na segunda consolidação temos aí, na segunda fase, o Carlos Drummond de Andrade com a ironia, certo? E o Carlos Drummond de Andrade teve uma fase bem irônica, mas depois de uma fase bem pessimista quando começou a Segunda Guerra Mundial. Raquel de Queiroz, também regionalista, falava sobre a seca, sobre o sertão. Cecília Meirelles, com a poesia intimista, que falava muito sobre a passagem da vida, né, a efemeridade. Depois vimos a terceira fase, com Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, também intimista. Já na Clarice Lispector, ela questiona qual o papel dela na poesia, qual o papel dela no mundo. Então, esse resumão aí para que você possa dar uma olhada nesses assuntos que nós passamos, dar uma reforçada que com certeza vai cair várias questões desses assuntos aí. Um abraço, boa sorte, meu amigo.